3, 2, 1 e... Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Antônio e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que católico não comemora o Halloween. Antes de começar, eu quero pedir só que vocês deixem um like, muitos likes, se inscrevam no canal, deixem os comentários e, se possível, compartilhem. Vamos lá. A few moments later. Então, tudo começa lá nas Ilhas Britânicas, no arquipélago das Ilhas Britânicas, com o povo celta, que era um povo pagão que cultuava divindades da natureza. E neles existia uma festa chamada Samhain, que era a festa que marcava a transição da estação fértil para a estação de inverno. E o nome Samhain significa fim do verão. E nessa festa eles acreditavam que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos era aberto, ficava mais tênue, o que possibilitava os espíritos vir à Terra. Então, esses espíritos assombravam o povo celta e para o povo se proteger, eles faziam decorações com abóboras e outros legumes, com faces assustadoras e vestiam-se com fantasias de animais. Além disso, para se proteger, eles também iam até os druidas, que eram uma classe de sacerdotes, para oferecer sacrifício de animais e até de pessoas. E bom, quando os cristãos chegaram a essa região e converteram o povo celta, essas práticas foram abandonadas. Só que ao longo dos séculos, alguns pequenos grupos, bem pequenos, em locais isolados, ainda preservavam essa cultura. E quando a Inglaterra ela tornou-se protestante anglicana e começou a colonização nos Estados Unidos, os britânicos que chegaram aos Estados Unidos trouxeram junto essas práticas antigas e abandonadas, e ao longo do tempo foi começando a voltar essas práticas, até que por volta do século XIX se iniciou a festa de Halloween. E bom, esse nome Halloween é porque vem do nome All's Hallows Eve, que significa véspera de todos os santos, porque quando a Inglaterra ainda era católica, a igreja trouxe para lá a festa de todos os santos, que ocorre no dia 1º de novembro, enquanto o Halloween ocorre no dia 31, que marca para o povo celta o ano novo e essa vinda dos espíritos para a Terra. E essas práticas de Halloween acabaram sendo... o significado delas foi alterado e tornando-se vazia de significado até. Então as pessoas elas não viam como algo ruim. Por isso que elas se vestiam de monstros e coisas assombradas e passavam pelas casas pedindo doces, ou senão eles fariam alguma coisa para aquela casa. E quando surgiu o satanismo, que foi por volta dessa mesma época, eles aproveitaram dessa festa, porque o começo do ano novo satânico é no dia 31 de outubro, às 3 horas da manhã, que é nesse momento que acontece a Missa Negra, que é como se fosse uma missa toda deturpada, onde ocorre inúmeras profanações contra o corpo de Cristo. Por isso que nessa época, quando está perto do Halloween, é onde ocorre mais roubos e invasões de igreja e arrombamento de sacrários para roubar as hóstias, que é justamente os satanistas que invadem e pegam as eucaristias para profaná-las nessa missa negra. Além disso, nessa missa negra ocorrem inúmeros sacrifícios de humanos, de bebês, mulheres que engravidam cerca de 7 meses antes, e quando chega nessa época, na missa negra, no Halloween, elas tiram a vida de seus filhos, oferecendo-os em sacrifício ao demônio. E bom,
Porque já tá claro que o católico não pode celebrar uma coisa dessas por causa dessas coisas que acontecem. E além disso, o católico, nesse momento, ele tem que fazer tem que ficar em penitência e em constante alerta. Porque, segundo o relato de ex-satanistas que se converteram, só da pessoa passar por regiões assim que estejam enfeitadas ou celebrando essas festas, ela já está suscetível a alguma... o demônio alguma influência do demônio na vida dessa pessoa. Então, quando a pessoa passa por esses locais, a pessoa tem que estar em constante oração. E não só em casas, em bairros assim, também em lojas, porque nessas épocas é costume de se enfeitar as lojas com essas decorações de Halloween. E também de se fantasiar. E essa festa é uma festa que machuca muito o Nosso Senhor, porque ela não tem sentido. É uma celebração para a morte. Enquanto a festa de Todos os Santos é a festa que celebra aqueles que venceram, combateram um bom combate, chegaram ao céu e gozam da visão beatífica de Nosso Senhor, o Halloween é a celebração dos mortos, dos condenados que estão no inferno. Então nós temos nesse dia que viver, estar em penitência, em alerta para não cairmos, e também nós temos que explicar aos outros, aos não católicos, e convidá-los a conhecer a igreja, porque é nela onde há o Cristo presente, é onde ele está presente de verdade, é na Eucaristia, que é tão profanado pelos satanistas e até por muitos católicos que, por ignorância e por não conhecerem direito a sua fé, acabam comungando pecado mortal e cometendo um sacrilégio contra o corpo de Cristo. Isso entristece muito o coração de Nosso Senhor. Então, nós temos que espalhar essa mensagem a todos, para que os pais católicos protejam seus filhos dessas festas vazias de significado e que celebram a morte. Nós temos que ser luz para o povo. Nós não podemos andar com as trevas. Cristo tem que reinar em nossos corações. Ele deve ser o rei de nossos corações, de nossas vidas, e não o demônio. Só para finalizar, uma frase que, para vocês terem noção do peso dessa festa, que quem disse isso foi o fundador do satanismo. Eu não lembro muito bem o nome, mas na edição eu vou colocar aqui. Ele dizia: estou feliz porque ao menos uma vez ao ano os pais cristãos deixam seus filhos celebrar o demônio. Então, pais, cuidem dos seus filhos, protejam-nos. E jovens, tomem cuidado, não participem dessas festas, façam penitência em desagravo ao coração do Nosso Senhor e da sua mãe Maria Santíssima. E no lugar de celebrar essa festa dos mortos, celebremos a festa de Todos os Santos, a festa que celebra aqueles que estão no céu, que conseguiram se salvar. É isso. Obrigado a todos que chegaram aqui, pela atenção de vocês. Se puderem, compartilhem e deixem o like, por favor, e se inscrevam no canal, tá bom? Obrigado. E não se esqueçam de deixar essa mensagem a todos, tá? Tchau, até a próxima.